E se Deus, através das Escrituras, deixou pistas a respeito de portais interdimensionais, como por exemplo a escada para o céu, no sonho de Jacó? Por essa escada, os anjos de Deus desciam e subiam, dos céus à terra e da terra aos céus. Então, existem caminhos por onde seres interdimensionais, os anjos, subiam e desciam. Curiosamente, Jacó chamou aquele lugar de Betel. E Betelgeuse, cuja primeira parte do nome é Betel, é simplesmente a estrela Alfa Orionis, ou a estrela Alfa de Órion, da constelação de Órion. Betelgeuse significa a mão de Órion, ou a mão do guerreiro de Órion. Lembrando que a constelação de Órion forma a imagem de um guerreiro, e é nisso que os povos antigos acreditavam. Órion teria sido um gigantesco caçador e fora transformado pelos deuses em uma constelação, junto da constelação de Pleiades. Mas e se, além de estrelas, esses locais fossem grandes salões, grandes palácios, locais celestiais mesmo, locais metafísicos e transcendentes, além da visão humana, além da compreensão humana? Jacó, ao ver o local, disse que Deus Pai habitava lá e disse: quão terrível é a morada do meu Pai. Isso me lembra um filme dos anos 80, A História Sem Fim. Quem não se lembra, entre aqueles que já assistiram, da imperatriz que vivia em um desses salões, dos caminhos, às vezes tortuosos, às vezes pantanosos e difíceis, até alcançar aqueles locais, da necessidade de se estar puro para conseguir chegar lá, da necessidade de não ter medo, mas coragem e determinação para conseguir atravessá-los. Mas e se existirem outros portais, outros locais, onde é possível acessar os céus e outros locais? Outra coisa que é preciso entender: existem relações, e os povos antigos sabiam muito bem disso, entre pontos da terra e estrelas no céu, entre locais na terra e constelações. Tanto é que muitos monumentos antigos foram feitos perfeitamente alinhados com constelações, com estrelas específicas que eram consideradas sagradas para aqueles povos antigos. Então guarde isso: todo local na terra está relacionado a um local no céu. O mistério de Sírios e dos povos que veneravam essa estrela, as pirâmides do Egito, pirâmides maia, todas alinhadas com locais nos céus. Por que isso? Porque nesses locais era possível abrir portais que ligavam um local na terra com locais celestiais, locais fora da terra. Então, partindo desse princípio, existe um direcionamento, um comando para as estrelas, uma razão delas existirem, se moverem e estarem exatamente onde estão. Sabendo disso, certos grupos que não concordam com os desígnios celestiais, os desígnios daquele que tem a autoridade nos céus, é possível que eles possam tentar inverter esse processo, possam tentar manipular a ordem cósmica através de eventos na Terra, usando tecnologia, manipulação de massa e controle mental. E nós vamos começar a entender isso. O Grande Colisor de Hadrons, o CERN, ou simplesmente LHC, Large Hadron Collider, fica localizado sob as planícies do Lago de Genebra, entre Genebra e as montanhas Jura, ou seja, entre a França e a Suíça. É uma impressionante ferramenta científica, situada a uma profundidade que varia entre 50 e 175 metros abaixo da superfície. Este colisor é um anel subterrâneo,
com 27 quilômetros de extensão e 4 grandes detectores de partículas. Ele foi inaugurado em 10 de setembro de 2008. O Brasil também tem um, chama-se Sirius. Fica localizado no município de Campinas. Este acelerador de partículas possui 518 metros de circunferência e 165 metros de diâmetro. Custou 1,8 bilhões de reais e foi financiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Em 4 de julho de 2024, o governo federal lançou a pedra fundamental do Orion, o primeiro laboratório NB4 da América Latina. Será conectado a uma fonte de luz sincrotron, o que permite o estudo avançado de vírus altamente contagiosos. O Orion deve receber R$ 1 bilhão até 2026. E o Sirius, que falamos há pouco, que custou quase 2 bilhões, já recebeu, até junho de 2024, 12,5 bilhões, somente para a fase 1 do acelerador de partículas. O projeto Orion prevê instalações conectadas ao acelerador de partículas Sirius, ambos localizados no Brasil, em Campinas, no estado de São Paulo. E dá para fazer isso através, porque eles emitem, o CERN, ele andou emitindo muito feixe de luz, através de angulação, através de um monte de dados que eles têm lá, eu consigo levantar aonde que ele está codificado. É igual você me dá todos os seus dados. Aí eu pego, assim, hospital, tal. Através desses dados e outros elementos, eu consigo saber qual é a sua estrela. Então, quando eu pego algo que eles estão construindo, eu pego todas a latitude, longitude, o lugar e vejo onde eles estão codificados. Então, eu consigo saber cada ponto de cada laboratório do CERN, onde eles codificou. É aí que vai fazer a ligação para você e todo o sentido da história. Ou eles estão no desespero, porque sabe que o tempo vai acabar, ou esse povo é mais corajoso do que eu imaginava. Você vai ver o que eles estão fazendo. Quando você pega aqui, ó, Jacó falando desse portão, você vai lembrar dos portões do céu de Orion e Cruzeiro do Sul. As duas entradas. Você tem uma entrada em Orion e uma em Cruzeiro do Sul. Só Orion que participa do lado de Touro e Gêmeo, e você tem o outro salão que participa Sagitário e Escorpião. Tanto é que a ligação aqui dos corredores, agora a gente consegue compreender também porque Touro vai ser destruído, a constelação, e a constelação de Escorpião. É onde estão os corredores. O Criador, ele vai destruir tudo, filho. E esse povo, eles estão jogando, eles vão fazer uma jogada no último minuto do jogo corrido. O que eles vão fazer? Você vai falar, nossa, agora eu consigo compreender muito mais a guerra celestial. Eu conversei com o senhor, ele trabalhou lá no Sirius de Campinas. Ele falou assim que as pessoas que trabalham lá, principalmente os cientistas, lá era uma mulher. Você quase nem sabia quem era ela, a origem, nada, e tanto conhecimento. Olha na internet Sirius, olha o CERN, você vê que não é tecnologia humana. Até as peças vêm tudo pronta, sabe? Conforme como que consegue montar aquilo, uma mente humana. É isso que ele estava questionando. E ele trabalhou lá, hein? Então você tem os corredores, você viu que Jacó, né? Vamos parte por parte. Você viu que Jacó mencionou o Betelgeuse, que a gente sabe que é Betelgeuse. Por isso que ele fala que vai chamar Betel. E primeiro eu vou te mostrar a estrutura do céu para depois entrar no CERN. E para você entender o que eles querem. Você tem o segundo portão dos corredores do céu, que é o Cruzeiro do Sul. Então você tem aqui, de um lado, é o Cruzeiro do Sul. Você vê aqui a entrada, que é o portal do arrebatamento, e também a entrada do céu vermelho, através da estrela rúbia, e a entrada do céu azul. Então estou te mostrando aqui do Cruzeiro do Sul, né, que é o outro lado do portão. Aqui você vai ter, ó, entradas do céu vermelho e céu azul do portão do Cruzeiro do Sul.
A estrela K Crux, conhecida como Rúbida, que vem do rubi, é a entrada do céu vermelho. Então agora você vai ter a outra entrada, né? O primeiro portão dos corredores do céu é Órion. Então você vai ter ali, ó, Órion ligado com Touro e ligado com Gêmeos. Então dá para você entender por que a destruição do Salão de Touro, que está codificado também lá na Turquia, que lá tem as 7 igrejas, né, de Apocalipse, entrada do céu vermelho e céu azul, o portão de Órion. Então você tem a entrada do céu azul e a entrada do céu vermelho, que é a Betelgeuse, e lá embaixo é a Rigel. Tenta não esquecer isso, ó. Entrada do céu vermelho, Órion, Betelgeuse, aonde a escada foi colocada. Eu vou te explicar agora, ó, o que é o CERN na Suíça, na visão da ciência. Eu vou explicar para você o que eles têm que falar para você. Eles têm que falar algo para as pessoas entender o que eles estão falando lá e justificar por que eles estão lá. Mas hoje, depois eu vou te explicar a real. E o duro que através de entre linhas, eles escrevem o que eles estão fazendo lá. Talvez nada, na atualidade, seja tão polêmico quanto esse experimento do CERN, ou dos experimentos do CERN. Primeiro porque envolve muito dinheiro. Envolve a participação de muitas nações. E segundo, porque é demasiado obscuro o que acontece e o que é descoberto lá. Explicações científicas à parte, em 22 de julho de 2018, a BBC noticiou que os físicos do CERN afirmaram que tentam comprovar a existência da quinta dimensão. Em 27 de 3 de 2024, as principais redes de notícias do mundo disseram que um fantasma 4D, ou quarta dimensão, foi observado no acelerador de partículas do CERN. O fenômeno intrigante trata-se de uma estrutura invisível que foi apelidada de fantasma 4D, que pode desviar o curso das partículas ali contidas e, dessa forma, criar problemas para as pesquisas científicas que ali estavam sendo feitas. Recentemente, Max Loglin, uma criança superdotada, afirmou que cientistas do CERN abriram a passagem para outra dimensão em 2022. Não é segredo que a antiga União Soviética e mesmo os Estados Unidos tentaram fazer experimentos relacionados justamente a essa temática, na época, com programas secretos, tanto do Kremlin quanto da CIA. O mais famoso deles foi o MKUltra, que inclusive inspirou a série Stranger Things, que fala justamente sobre isso. O garoto de 13 anos, aquele superdotado, com uma mente bem acima, já chegou a utilizar o efeito Mandela, que é um fenômeno em que as pessoas têm memórias de eventos que nunca aconteceram, que entram em conflito com o consenso geral ou documentação estabelecida. Pessoas de diversos lugares diferentes que têm memórias de coisas que simplesmente não aconteceram, ou que aconteceram e foram apagadas da história de alguma maneira. Talvez, quem sabe, por pessoas que voltaram no tempo e mudaram a história. Mais ou menos como na série Travelers, em cartaz na Netflix, que recomendo, inclusive. Mas o garoto disse que nós estamos, na verdade, em um universo paralelo. Será? Na teoria, o CERN foi criado para estudar pequenas partículas subatômicas, estudar a matéria, o surgimento da matéria e também a antimatéria, a matéria escura, um dos grandes mistérios da ciência até hoje. E um dos objetivos principais, alegados pelo próprio CERN, é encontrar o bóson de Higgs, conhecido também como a partícula de Deus. E antes de continuarmos e de eu poder explicar-lhe o que é a partícula de Deus, eu quero dar um recado bem rápido
São menos de 3 minutos e eu acredito que você vai achar muito interessante. Você já se sentiu perdido ao ler o livro de Apocalipse? Profecias intrigantes e os símbolos enigmáticos podem deixar qualquer pessoa em confusão. Mas e se eu te dissesse que há uma maneira clara e poderosa de entender tudo isso? Em novembro de 2024, você terá a oportunidade única de participar do curso Cronologia do Apocalipse, incluindo as trombetas e as taças derramadas, apresentado pelos canais Yeshua e canal Além da Nuvem. O Apocalipse não é apenas uma profecia sobre o fim dos tempos, mas um convite para entender a realidade espiritual que nos rodeia. Em novembro de 2024, iremos mergulhar nesse estudo revelado com o curso Cronologia do Apocalipse, onde vamos explorar cada evento, cada trombeta e taça, compreendendo como esses eventos se desenrolam na cronologia divina. Você verá como esses símbolos se conectam à sua vida cotidiana e ao tempo presente. Aprenda a entender o Apocalipse de uma maneira que você nunca viu antes. Descubra as camadas de significado e como aplicá-las à sua espiritualidade e ao seu entendimento do mundo. Este curso não é apenas sobre conhecimento, é uma jornada de preparação espiritual. Entenda como esses eventos estão relacionados com a sua caminhada de fé e como você pode se preparar para os tempos que virão. Detalhes: o curso será apresentado em 4 lives de 2 horas, pelo canal Yeshua, com comentários do canal Além da Nuvem, nos dias 7, 14, 21 e 28 de novembro agora de 2024. Essas datas são quintas-feiras de novembro e as lives ocorrerão das 20 às 22 horas, no formato de 4 lives interativas de 2 horas cada. E por que participar? Este curso é conduzido por especialistas que dedicaram anos de estudo à Bíblia e à escatologia. Você não só aprenderá, mas será desafiado a refletir e a crescer. Transforme seu entendimento do Apocalipse. Inscreva-se agora. Mas atenção, as vagas são limitadas e a demanda é alta. Esse é o momento de se aprofundar nas verdades do Apocalipse e de fortalecer a sua caminhada espiritual. Inscreva-se agora e garanta sua vaga nessa jornada transformadora. Clique no link na descrição para se inscrever agora mesmo. Prepare-se para descobrir verdades que podem mudar a forma como você vê o mundo e a sua fé. O Apocalipse está esperando por você. Sem luz, águias voam na sombra da cruz. Entre lanças e um mar de sangue, ecos de batalha, ninguém se esconde. Bóson de Higgs, uma partícula elementar bosônica prevista pelo modelo padrão de partículas, teoricamente surgida logo após o Big Bang, de escala maciça hipotética, predita para validar o modelo padrão atual de partículas e provisoriamente confirmada em 14 de março de 2013. Provisoriamente representa a chave para explicar a origem da massa das outras partículas elementares, aquelas que dão origem à matéria. Todas as partículas conhecidas e previstas são divididas em 2 classes: férmions, partículas com spin da metade de um número ímpar, e bósons, partículas com spin inteiro. Spin significa giro. E aqui um detalhe: o nome bóson de Higgs foi dado em homenagem a um dos seus teóricos, Peter Ware Higgs, Nobel de Física de 2013. Essa parte chata que a gente tem até dificuldade de entender se não formos físicos teóricos, cabe dar aqui um brilho interessante ao mencionar que Peter Higgs tem um currículo bem interessante. Por exemplo, tornou-se membro da Royal Society de Edimburgo em 1974 e tem vários prêmios da Royal Society. Mas o que eu achei mais legal é que a palavra Higgs, em hebraico, significa alto. Na verdade, alto no plural, altos.
Os bósons altos, ou bósons que vêm do alto, talvez. Afinal, como já mencionamos algumas vezes, em conversas com o neurocientista Eberson Nascimento, no próprio canal Além da Nuvem, há uma incógnita na física quântica, de onde vem a energia que sustenta o elétron. Pois é, talvez a resposta esteja aí, dos bósons do alto. Talvez ela venha literalmente do alto. Isso é óbvio e é bem provável. Mas a ciência gosta de dificultar as coisas, de esconder a compreensão daquilo que é simples e sempre foi conhecido em uma linguagem difícil e, para muitos, inalcançável. Lamentável. Porém, interessante é esse caminho de desvendar onde e como eles esconderam o óbvio. Sim, a verdade que une todas as coisas, a energia que sustenta a matéria, a partícula elementar de tudo, só pode ter vindo de um lugar, do mais alto dos altos, do Altíssimo. E isso sempre foi conhecido, e isso sempre foi escrito. Porém, a ciência moderna tivera o nariz empinado demais para admitir. Então inventaram esses nomes difíceis, que na verdade falam a verdade de uma maneira subliminar, para que um dia, talvez, não sejam acusados de terem escondido a mesma, de terem mentido sobre ela. Os bósons altos, os giros que vêm do alto, são eles que criam a matéria. São eles a partícula de Deus. Qual o conceito filosófico que isso nos leva a formular? Não que o currículo de Peter Higgs não seja invejável, ele é. Você pode ver aqui, na própria página da Universidade de Edimburgo, onde ele é professor emérito. Mas quando temos uma palavra desta magnitude e com este significado, a partícula de Deus, e com uma tradução diretamente do hebraico, Higgs, significando altos, é quase como se a ciência estivesse admitindo que a matéria surgiu do alto. Até porque Peter Higgs não foi o único a elaborar a teoria da partícula de Deus, do bóson, que ficou conhecido como bóson de Higgs. Ele fez isso trabalhando as ideias de Philip Anderson. Talvez o nome Anderson não fosse tão interessante. Aliás, nem página na Wikipedia o Philip Anderson tem. Já o Higgs... E quando ele ganhou o Prêmio Nobel de Física pela descoberta teórica do mecanismo que contribui para a compreensão da origem da massa das partículas subatômicas, cuja existência foi recentemente confirmada ao ser descoberta a partícula fundamental pelos experimentos Atlas e CMS do Grande Colisor de Hadrons do CERN, essa parte eu li, pois era o que estava escrito no Prêmio Nobel, ele ganhou junto com o belga François Englert. Bom, então, digamos que o nome Higgs foi bastante seletivo, foi proposital, poderia ter sido outro. Seu colega, Brute, os teóricos Gerald Guralnick, Richard Hagen e Tom Keeble publicaram também independentemente artigos que prediziam o mesmo mecanismo do bóson de Higgs. Então, eles escolheram o nome Higgs por alguma razão. E talvez não tenha sido uma homenagem a Peter Higgs. Talvez seja porque, de fato, é o nome que corresponde à verdade. É o bóson que vem do alto. São os bósons altos. Os bósons do Altíssimo. São, de fato, a partícula de Deus. A ciência assume
mas ela dá um jeitinho de fazer parecer que não. Cabe aqui um quê de mistério. Essa é a partícula do alto. Essa é a partícula que, na prática, é a partícula padrão de todas as partículas da matéria. Partículas elementares, responsáveis por atribuir massa a outras partículas elementares. O bóson do alto, a partícula de Deus, é fundamental por mediar a interação entre outras partículas, prótons, quarks e elétrons, e o próprio campo de Higgs, e este é capaz de dotar massa à matéria. Interessante que a ciência tenha resolvido dar justamente a essa partícula o apelido de partícula de Deus, e o seu nome, decodificado em hebraico, a partícula do alto. Bom, essa é a partícula que o CERN tem tentado encontrar.